Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje vamos estudar a lição de número 6 dessa revista. Essa lição, para quem segue o calendário direitinho, vai ser ministrada no dia 12 de maio de 2024. Hoje nós vamos estudar as nossas armas espirituais. É uma lição prática. Hoje nós vamos falar sobre 3 armas espirituais que devem estar presentes sempre na nossa vida, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Contra essas armas, o mal não tem muito poder. Se você pratica essas coisas, com certeza você é um crente vencedor. Eu preciso bastante da sua ajuda, eu preciso que você compartilhe as nossas aulas, compartilhe os nossos vídeos para o nosso canal crescer. Só vocês podem ajudar esse canal a crescer e fazer essas aulas de escola bíblica chegar a outros alunos da escola bíblica no Brasil, tá bom? Então me ajude compartilhando. Você manda para um, que manda para outro, que manda para outro. Daqui a pouco bastante gente vai estar assistindo, se inscrevendo no nosso canal e o nosso canal vai crescer. O nosso texto áudio de hoje está na 2 aos Coríntios 10:4 e ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas são as fortalezas do inimigo, as fortalezas do diabo. E armas não carnais aqui significa não armas literais. Naquela época, hoje nós vamos ver aqui uma lista, de armas de ataque, armas de defesa, que eram armas que existiam, eram usadas nos exércitos na antiguidade. E elas são comparadas metaforicamente a armas que nós usamos hoje, que são armas espirituais. Numa batalha de verdade, sempre, obviamente, vai se usar armas literais, seja arma de ataque ou de defesa, mas sempre vai se usar. E nessa batalha espiritual, nós usamos armas espirituais. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A nossa palavra-chave de hoje é armas. Na leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, de 1 a 4, e os versículos 16 até o 20, eu vou destacar aqui 2 coisas, uma coisa só, mas em 2 versículos, sobre Jesus. Por que Jesus era tão vitorioso? Jesus não era vitorioso o tempo todo porque ele era Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, declara textualmente que ele era Deus, mas não é por isso que ele vivia uma vida vitoriosa. Tinha segredos na vida de Jesus para uma vida vitoriosa que nós podemos copiar, nós podemos usar na nossa e também sermos vitoriosos. E esse é o tema da aula de hoje. Olha só, o versículo 1 e depois o versículo 18 mostra esse segredo. O versículo 1 diz: Jesus cheio do Espírito Santo. Então, a vitória de Jesus estava em ser cheio do Espírito Santo. A palavra para se destacar aqui nessa primeira parte do versículo 1 é cheio. Cheio do grego iematos. Que oissos iematos mito agiopneuma. Jesus cheio do Espírito Santo. O termo iematos significa completo, significa cheio, significa estar completamente preenchido por esse poder do Espírito Santo. Então o segredo está aí, o segredo da vitória contra o mal, o segredo da vitória contra esse mundo, contra o diabo, que contra a carne, que foram os 3 inimigos que nós estudamos na aula passada, é estar cheio do Espírito Santo. O versículo 1 fala sobre a condição de Jesus em relação ao Espírito Santo, sobre a condição de Jesus em relação a Deus. Vamos olhar para Jesus enquanto homem, Ele tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Vamos olhar para ele aqui desenvolvendo seu ministério enquanto homem, o que caracterizava uma vida vitoriosa em Cristo. Estar sempre cheio do Espírito Santo. Jesus era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem que andava com Deus, buscava Deus. Ele tinha prazer em falar com Deus. No versículo 1 de Lucas 4, a gente vê Jesus cheio do Espírito Santo. E no versículo 18 do mesmo capítulo, a gente vê: o Espírito do Senhor é sobre mim. Tu pneuma tu kyrio ine epanomo. Epanomo significa acima, pairando acima, estando sobre a pessoa. Então, a gente vê aqui 2 condições do Espírito Santo em relação a Jesus. O Espírito Santo preenchendo Jesus, que é o que significa o termo iematos do grego. Iematos significa uma coisa completa, uma coisa cheia. É traduzido aqui no nosso idioma como cheio. Jesus cheio do Espírito Santo. Esse era o segredo da vitória de Jesus. E
Na nossa vida, sempre a gente tem essas duas condições, né? Nem sempre a gente está cheio, completo, repleto do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma presença constante na vida do cristão, é uma presença constante na nossa vida. Mas nem sempre a gente está transbordando, a gente está cheio, né? Às vezes o Espírito está, como diz o texto grego aqui, epanomo, acima de mim, acima de você, acima de nós, como uma proteção, pairando sobre nós, como a nuvem ficava lá sobre o Beit HaMikdash, no deserto, sobre o tabernáculo, né? Pairando, protegendo, né? Dando a presença. Então, o Espírito do Senhor é sobre mim, está acima de mim, está me protegendo, está me guiando, está me levando para o seu querer. Esses dois termos, então, aqui são importantes. Iematos, que significa repleto, completo, cheio, e o termo epânamo, acima de mim, sobre mim, me protegendo, me guiando, me levando para realizar a obra de Deus. Na aula de hoje nós vamos perseguir 3 objetivos, como sempre, enfatizar, esclarecer e mostrar. Vamos enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras, vamos esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente e vamos mostrar que Jesus Cristo, como nosso maior modelo, também usou armas espirituais. Aqui na introdução da aula de hoje, a gente relembra a aula anterior, que foi, nós estudamos os inimigos do cristão, né? Os 3 inimigos, 3 maiores inimigos do cristão, que é o diabo, a carne e o mundo. Uma aula interessante, se você ainda não assistiu, vou deixar ela aparecendo agora aqui no card para você assistir. Vou deixar também na descrição, junto com outros vídeos relacionados ao assunto de hoje. E hoje nós vamos ver então essas armas espirituais que nos ajudam a vencer o diabo, a carne, o mundo, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Essas 3 armas são extremamente poderosas, a palavra, a oração e o jejum. Eu acho que o mais simples de usar aqui é a palavra, né? A leitura bíblica. A leitura da palavra parece ser a arma mais simples de usar. Porque você não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor na palavra, não precisa ser um exegeta, um hermeneuta, para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia. É só ler. Leia o texto correntemente. Leia como livro. Na primeira vez, leia como livro, depois leia com um pouquinho mais de profundidade, depois leia com oração, buscando a orientação de Deus e a iluminação de Deus para o texto. Assim a palavra vai entrando em você e vai te fortalecendo. A oração. Você só fala com quem você gosta. Você só fala com pessoas que são importantes para você. Você só fala com pessoas do seu convívio social, familiar, né? Do trabalho, da escola, etc. Você só fala com pessoas que te interessam. Então, crente que não ora é porque não tem relacionamento com Deus. Porque se tiver, vai querer falar. Por que você acha que Jesus orava tanto? Porque Jesus sabia de onde veio. Conhecia o Pai pessoalmente. Tinha comunhão íntima com o Pai, por isso orava tanto. Você que não ora é porque você não tem comunhão com Deus, você não tem relação com Deus. E a maneira de formar, suscitar relação com Deus é lendo a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer Deus, a história de Deus, você conhece Jesus pelos evangelhos, você descobre Jesus, sua personalidade, seu amor, seu caráter. A partir daí você começa a ver uma pessoa. Então você vai se interessar em falar com essa pessoa. E na oração é importante a gente lembrar que Deus é vivo, Jesus é vivo. Eles são pessoais, eles são pessoas inteligentíssimas, capazes de ouvir, raciocinar e responder orações. E o jejum está num âmbito mais elevado, está num nível mais elevado. Crente que jejua pertence a outro nível, né? Nós vamos falar daqui a pouco o que é o jejum, o que o jejum faz por você e tal. Então é uma aula que vai valer a pena. Continue aí, não deixe de ver a aula completa. Tópico de número 1, as armas do crente. Então nós vamos ter no item 1 do tópico 1, as armas. Aqui no item 1 do tópico 1 vai ficar detido em armas literais. O texto áureo diz, as armas da nossa milícia não são carnais. E aqui a gente vai começar mostrando um panorama de armas carnais, armas literais que eram usadas na época. Tem arma de ataque e tem arma de defesa. Instrumentos de ataque, a gente tem a espada, a gente tem a vara, Salmo 23:4, tem a funda que Davi usou para derrubar Golias, primeiro livro de Samuel 17:40, tem arco e flecha, segundo livro dos Reis 13:15, tem lança, tem dardo e etc. Essas armas são armas de ataque, são literais.
Como armas de defesa, a gente tem escudo, Efésios 6,16, a gente tem capacete, primeiro livro de Samuel 17,5, tem couraça, tem caneleira, e essas armas de defesa também eram usadas pelos exércitos antigos. Uma nota aqui, claro que a gente falando sobre essas armas de ataque, de defesa, você já lembrou, né, de Efésios, a armadura de Deus. Lá na armadura de Deus, é uma metáfora que se faz. O que é uma metáfora? É uma comparação, uma coisa sendo usada para significar outra, né? Em paralelo. A metáfora sempre tem que ter paralelo lógico, tem que ter cabimento. E em Efésios capítulo 6, a gente vê a armadura de Deus, que é baseada em armas reais, agora mostrando metáfora para o crente usar e ser vitorioso. A gente tem o cinturão da verdade, que simboliza a honestidade, a integridade, a vida de verdade do crente. A gente tem uma couraça de justiça, que representa a retidão e a pureza de coração. A gente tem pés calçados na preparação do evangelho da paz, que sugere a prontidão do crente para pregar a palavra, para ir atrás do pecador, para espalhar o evangelho. A gente tem o escudo da fé, que é a proteção contra as tentativas do diabo contra nós, né? Contra as dúvidas espirituais e tal. Você percebe ó, que cada peça dessa armadura é comparada a uma ação que o crente deve ter, a um comportamento que o crente deve ter na sua vida espiritual. Por que a fé é um escudo? Porque ela blinda a gente contra as dúvidas, contra as investidas do diabo. Então ela é metaforicamente comparada com aquele escudo mesmo, literal, que o guerreiro usava na sua batalha. A gente tem também o capacete da salvação, que protege a nossa cabeça, nosso cérebro, ele protege a nossa mente contra as investidas do diabo para nos trazer dúvidas sobre as verdades de Deus. A armadura começa sendo descrita com o cinturão da verdade, que nos envolve. A verdade precisa nos envolver, estar ao nosso redor, ela precisa fazer parte da nossa vida. Couraça da justiça, depois vem pés calçados na preparação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação. O capacete envolve a cabeça, protege a cabeça, ele guarda a nossa fé, ele guarda a nossa mente em Deus, protegida. As dúvidas lançadas pelo diabo não vão nos alcançar se a gente tiver com esse capacete da salvação. E por último, a espada do Espírito. De todas essas 6 armas que nós temos aqui, só a espada é de ataque, né? E você precisa, então, conhecer a palavra, você precisa ler, querido. Tem que ler mais a Bíblia, meu Deus do céu. Pela minha experiência, a igreja lê muito pouco a Bíblia. A gente percebe que a igreja lê pouco a Bíblia na escola bíblica, porque quando a gente faz algumas perguntas, às vezes perguntas simples, de primário, né, espiritual, e as pessoas não sabem responder. Significa que não lê a palavra. Então é preciso ter a espada do Espírito na mão. A espada representa a palavra. Ela não é, quando eu digo na mão, não é só na mão, né, de carregar para a igreja, mas ter a palavra no coração, ter a palavra fluindo dentro, que é para quando o diabo atacar, você poder responder, como Jesus fez na sua tentação, né? Nem só de pão viverá o homem, somente a Deus adorará. Se o diabo faz uma proposta, você tem uma resposta bíblica para ele, porque você conhece a Bíblia. E tem um do tópico 1, então a gente viu as armas. A gente tem arma de defesa e arma de ataque. É para usar todas, tá bom? E eu inseri aqui a armadura de Deus. Depois estude a armadura de Deus para você saber como usar. No item 2, estratégias do inimigo. O inimigo, ele é bom em estratégias. Ele é chamado de arqui-inimigo. E como eu disse em aulas anteriores, ele não é nosso inimigo. Ele é primeiro inimigo de Deus. Veja então como ele é formidável. O diabo é extremamente poderoso, ele planeja para nos atacar, ele é um arquiteto de planos extraordinários para atacar a igreja, para atacar o crente. E aqui a gente vê no item 2 do tópico 1 que ele é mestre em arrebatar a palavra de Deus do coração das pessoas, Mateus 13:19, em buscar altas posições com mentira, em usar pessoas para trair outras pessoas, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas falsas e tal. Por isso, o apóstolo Pedro, ele alertou a respeito do seguinte, ele disse assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vamos destacar 2 coisas aqui, diabo, vosso adversário, e leão. O diabo,
comparado aqui com o leão, falando da sua fúria, falando do seu poder de caça, mostrando ele como o rei dos animais, extremamente feroz, impiedoso. Quando está caçando para se alimentar, não tem quem segure o leão, né? Um animal extremamente feroz. E olha só, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Dá uma olhadinha no YouTube, veja um leão caçando, você vai ver essa figura aqui, você vai entender o que é que Pedro está querendo dizer com a atitude voraz e feroz do diabo. E o outro destaque que eu quero dar aqui é para diabo, vosso adversário. No grego, antidikos sas oviávolos. Antidikos sas oviávolos. Significa literalmente, o diabo está contra vós. Se você quiser dar uma olhada no texto grego, essa legenda aí, ó, a parte que está grifada é onde está escrito Antidikos sas oviávolos. O diabo está contra vós. Tradução literal, né? O diabo, vosso adversário. Então, ele se coloca como nosso adversário. E ele tem estratégias para nos derrotar, para nos derrubar. Se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, como Jesus estava, né? Se o Espírito Santo não estiver sobre a pessoa o tempo todo, essa pessoa com certeza será derrotada pelas armas do diabo, pelas estratégias do diabo. Então a gente tem armas, mas a gente precisa usar. O item 3 do tópico 1 vai dizer que Satanás é o chefe de toda a força do mal. Em Efésios 2:2, ele é chamado de príncipe das potestades do ar. Eu não vou ficar lendo o texto aqui, né? Porque você sabe que isso aí quem vai fazer é você na classe, né? A gente vai aqui sempre nos destaques. Uma nota aqui para príncipe das potestades do ar. O que é essa potestade do ar? Ar aí, no texto grego, é áreo. Então é o ar mesmo, está se referindo ao ar. Agora, príncipe das potestades do ar. O que significa essa expressão? Inclusive o termo aqui, príncipe, Satanás é chamado de príncipe porque ele não pode ser rei, né? Só tem um rei, que é Jesus Cristo, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então ele no máximo é príncipe. Ele não tem poder nativo, todo o poder que ele tem ele recebeu. Ele mesmo disse, todo esse mundo aqui é meu, na tentação de Jesus, e eu te dou se você se prostrar e me adorar, porque foi me dado, a mim me foi dado. Então ele é um príncipe, ele recebe o seu poder, o seu domínio, o seu lugar de reinar. Jesus não, Jesus é aquele desde sempre, o rei eterno, ele tem o seu poder, ninguém deu para ele, né? Então Satanás é chamado aqui de príncipe da potestade do ar. O que é potestades do ar? Essa expressão, ela faz referência ao reino onde Satanás e seus demônios operam. Está falando literalmente das regiões celestiais aqui acima da nossa cabeça. Você pode interpretar como primeiro céu, como segundo, né? Só não pode ser o terceiro céu. Quer entender essa questão? Primeiro, segundo e terceiro céu? Veja esse vídeo que eu estou deixando para você agora aqui no card. Os 3 céus da Bíblia. Vai ser muito esclarecedor. Aí você vai entender essa questão. Então, fala do lugar onde Satanás se movimenta. Porque Satanás não precisa pegar ônibus, não precisa pegar avião, né? Para ir daqui para lá. Ele não tem onipresença. Onipresença é um atributo exclusivo de Deus, que Deus não pode dar a ninguém, porque ninguém tem suporte para receber esse atributo. Então, é atributo exclusivo da Trindade, a onipresença. Satanás não é onipresente, como nenhum demônio é onipresente. Então, eles precisam se locomover. Esse reino, essa potestade do ar, se refere ao espaço onde ele age, onde ele se movimenta, daqui para lá, de lá para cá e tal. E ele é príncipe das potestades do ar. O termo príncipe aqui no grego é archontas. É traduzido por príncipe aqui, significa literalmente senhor. Então, ele tem um exército. Ele é archontas. O termo grego archon significa príncipe, primeiro, o maior, o principal, aquele primeiro na lista, né? E aqui ele é chamado no grego de archonta. Se você quiser ver todas as notas de grego e todas as notas que eu acrescentei aqui na lição, é só você ir aqui na descrição do vídeo, depois que você terminar de assistir o vídeo, né? Você vai aqui na descrição, que eu deixei o link
lá onde está publicada a aula no nosso blog, eu vou deixar todas as notas para você, os textos gregos, as notas de grego, para você copiar, colar, imprimir e levar para sua classe, para te ajudar na sua aula aí. Então, Satanás é Arhontas, e ele é aquele que é senhor desses exércitos do mal. Então, ele é chefe de toda a força do mal. Agora, no item 2, a gente vai ver as 3 armas espirituais do cristão. Aqui eu vou comentar as 3 juntas, tá bom? A gente ganha tempo e fica melhor o comentário, a gente falando dessas 3 armas como num conjunto. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Essas 3 armas são extremamente poderosas. O crente que não lê a Bíblia, ele não conhece Deus, ele não conhece as coisas espirituais, porque a única fonte de revelação das coisas de Deus e do próprio Deus que nós temos é a Bíblia. Então, se o crente não lê, ele não conhece, né? Então, é importante ler a palavra de Deus. Não ler a palavra de Deus como se ela fosse trazer sorte. Não deixar a Bíblia aberta no Salmo como se ela fosse proteger o local. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de intimidade com a Bíblia, intimidade com a palavra. E leitura bíblica não é só para obreiros, não é só para o pastor. Ler a Bíblia é importante para conhecer a revelação de Deus. A revelação de Deus, ela se dá em camadas. Você pode fazer uma leitura superficial só para conhecer o texto. Depois você pode ler tentando descobrir as mensagens que não estão explícitas, claras na Bíblia. E você pode mergulhar na Bíblia até onde você conseguir. Tem leitura simples, então, leitura superficial, só conhecendo o texto. Tem leitura interpretativa, depois vai ter leitura hermenêutica, que é aquela onde você fica combinando ideias de um texto com outro texto e entendendo mais profundamente. E aí tem o nível mais profundo de leitura da Bíblia, que é o que a gente faz aqui o tempo todo, que é a leitura exegética, etimológica, onde a gente vai no idioma original para tentar ouvir exatamente aquilo que o autor original estava querendo dizer. Eu já dei uns 2 exemplos aqui para você, com Iêmatos, com Epânomo, por exemplo, do grego, com Arhontas, né? Isso é leitura exegética, onde a gente vai no idioma original para ganhar mais profundidade no entendimento. Então você pode ler a Bíblia em vários níveis. Você não precisa ler a Bíblia no nível mais excelente, que é o nível exegético, mas precisa ler para conhecer o autor e a sua mensagem. Conhecimento da palavra em si, mesmo sem hermenêutica, sem exegese, sem etimologias, já é um poder. Porque, na verdade, o que a gente precisa conhecer é a mensagem, né? Essas coisas que eu estou falando aí sobre hermenêutica, exegese, etimologia, isso aí é aprofundando ainda mais o conhecimento. Mas não precisa de tudo isso. Isso aí é para quem estuda, para quem é professor, para quem dá aula, né? Só para conhecer o Deus da Bíblia, o texto da Bíblia, se fazendo leitura comum, você já consegue conhecer, sentir, detectar esse Deus. E Jesus venceu citando a palavra de forma simples, porque ele conhecia, ele sabia como combater o diabo com a palavra de Deus. E deixou para nós o exemplo. Então, quando você estiver sendo tentado, use a palavra de Deus. O apóstolo Pedro considerava tão importante o conhecimento e a interiorização da palavra de Deus, que ele dizia que era para a gente buscar a palavra como uma criança busca o leite materno. Ele comparou a leitura e o conhecimento da Bíblia com a busca daquilo que ele chamou de leite racional. A expressão leite racional que Pedro usa na sua escritura, gala epipofísate, significa desejar o leite. Significa você quer o leite, desejar o leite, como a criança deseja o leite quando está com fome. Era assim que Pedro queria que a gente desejasse a palavra, como uma coisa necessária para a sobrevivência. E de fato é. O conhecimento da Bíblia, ter a Bíblia interiorizada em nós, é importante, porque ela faz parte da nossa sobrevivência espiritual. O pastor Manuel Oliveira, pastor missionário, muito amigo meu, já dorme no Senhor, uma pessoa extraordinária. Eu gostava muito do pastor Manuel Oliveira, uma pessoa muito simpática, muito conhecedora da palavra. E ele dizia o seguinte: o crente não pode ter a Bíblia só na mão, porque se o governo tirar a Bíblia da mão dele, então ele precisa ter uma Bíblia no coração.
Então, queridos, a gente precisa ter a Bíblia interiorizada. A gente precisa ler até que as coisas importantes, cruciais, necessárias à salvação contidas na Bíblia possam estar em nós. O texto, a gente precisa praticamente decorar o texto, né? A palavra de Deus é importante e precisa ser tratada por nós nesses termos. A gente precisa ler até que ela se interiorize em nós. Jesus tinha muito mais facilidade, né? Porque ele é o verbo encarnado, né? Mas, enquanto homem, na sua natureza humana, com certeza que ele lia a palavra. Tanto que leu, né, na sinagoga e reivindicou aquela palavra como se cumprindo nele. O Messias é que leria aquela palavra. E ele leu e disse, hoje se cumpriu essa escritura aqui aos vossos olhos. Então, né, coisa muito séria. A palavra, então, é de importância primária na nossa vida. A oração. Como eu já disse anteriormente, você só vai orar se você tiver intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, você não vai orar. Você não tem amizade com Ele. A gente só fala com pessoas com quem a gente tem amizade. E a gente só fala com mais liberdade ainda com pessoas do nosso círculo próximo, nosso círculo social próximo. Tem pessoas na igreja que a gente só cumprimenta, né? Se você congrega numa igreja grande, você sabe do que eu estou falando. Tem gente na igreja, por exemplo, que a gente passa meses sem cumprimentar quando a gente congrega numa igreja grande. A gente que é do ministério, que fica em cima do púlpito, às vezes quando consegue descer, cumprimenta os irmãos que estão ali no altar, quando consegue descer, metade da igreja já foi embora, né? A gente não cumprimenta, não conversa, não tem intimidade. Nós e Deus, para orar, precisa ter intimidade. Como é que eu vou ter intimidade com uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu vou ter atitude de amigo com uma pessoa que eu não conheço? Eu não sei como ela pensa, eu não sei como ela age, eu não sei do que ela gosta. Como é que eu vou falar com uma pessoa dessa? Esse é o relacionamento do crente com Deus. É assim o relacionamento do crente com Deus. Como que você vai conhecer Deus para depois começar a falar com Ele? Você só vai conhecer lendo a Bíblia. Por isso é muito importante ler a palavra, conhecer a palavra, para conhecer o Deus da palavra. A partir do momento que você o conhece, você sabe o que ele pode fazer, o que ele faz, o que ele exige, o que ele gosta, o que ele não gosta, você vai até saber como orar. Você vai saber se pode pedir isso, se pode pedir aquilo, o que pode, o que não pode. Aí a oração vai começar a fluir, porque você começou a conhecer essa pessoa. E a partir de agora, então, você tem motivos para falar com ela. Por que Paulo orava? Porque conhecia Jesus. Por que os apóstolos oravam? Porque conheciam Jesus pessoalmente. Por que Jesus orava tanto? Porque conhecia Deus pessoalmente. Deus é seu pai. Olha só. Uma vez eu estava numa conferência internacional e aí um dos pastores lá, cabelo branco, naquela época meu cabelo ainda era preto, e aí um dos pastores perguntou assim, como vocês acham que Deus quer ser chamado por nós? Aí várias pessoas arriscaram falar assim, assim, assim. Ele falou, Deus quer ser chamado por nós de Pai. Essa é a relação que Deus quer conosco, a relação de pai e filho. É impossível pais e filhos que se amam não conversarem. Então, a oração só vai partir de um coração que ama outro. Ainda aqui no item 2 do tópico 2 sobre oração. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Olha só. A gente tem duas coisas aqui que mostram para nós que você não depende de um lugar para orar. Tá bom? Eu não estou querendo boicotar a reunião de oração de igreja nenhuma com isso, não. Só estou querendo esclarecer e te fazer maior de idade em relação à oração, tá bom? Entenda bem. Olha só, orando em todo tempo. Como é que você vai orar em todo tempo se você depender de um lugar? Como é que você vai orar em todo tempo se você depender de uma posição para orar? Quando eu falo de lugar, estou falando da igreja, do templo, onde você vai orar. Naquele dia que tem reunião de oração na sua igreja, ou círculo de oração na sua igreja. Isso aí já não combina com esse versículo aqui, oração, orando em todo tempo. Porque para orar em todo tempo, a gente precisa estar desprendido do local e também da posição. Por exemplo, se você só ora de joelho, como é que você vai orar em todo tempo? Como é que você vai orar no aeroporto? Como é que você vai orar no trabalho? Como é que você vai orar na escola? Né? Toda hora vai dobrar o joelho? Porque só pode orar se for de joelho? Então isso não existe, né? E a outra parte aqui, com toda oração e súplica no Espírito.
Esse Espírito está com letra maiúscula, quer dizer, no Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Então, é um nível de oração superior. Né? A oração também tem níveis, viu? Do mesmo jeito que a leitura da palavra tem níveis, a oração também tem níveis. O nível é o nível da sua intimidade com Deus que vai ouvir a sua oração. E então, você só consegue viver uma vida plena de oração se você não estiver preso a um lugar. E é aqui que eu disse que eu não estou querendo desconstruir reunião de oração de igreja nenhuma. Ah, pastor, então eu não preciso ir para a igreja para orar? É claro que não, porque a sua comunhão não é com o templo. Você não está na antiga aliança, que dependia do tabernáculo ou do Beit HaMikdash para ter a presença de Deus. Você está na nova aliança. Agora, onde você estiver, você é a igreja. Você é o templo de Deus. Então, você ora em todo o tempo no Espírito. Mas e o templo, pastor? E a reunião de oração? E o círculo de oração? São extremamente importantes. E para certas pessoas são tão importantes que eles nem conseguem fazer esse tipo de oração aqui em nível superior, que é a oração desprendida do lugar e da posição que vai se orar. Até desenvolver aquele negócio de joelho é melhor, né? Mas não tem esse negócio de joelho é melhor. Ou que uma oração de joelho vale mais do que uma oração feita em pé ou sentado. Não existe isso na prática. A gente dobra os joelhos quando a gente está com o espírito humilhado. Então, o dobrar joelhos é o resultado de um espírito dobrado diante de Deus. Tá entendendo? Então, toda a nossa atitude na oração é primeiro interior, depois exterior. Primeiro a gente fala com esse Deus no nosso espírito, guiado pelo espírito dele, porque a oração e a súplica é no espírito de Deus. Depois a gente vai pensar em lugar. Então, quando a gente entende o que realmente é oração é fala. Orar é falar com. Orar é falar com Deus. E você só fala com Deus se você tiver amizade com Ele. Você só fala com Deus se você for íntimo dele. Senão você não fala. Você liga para alguém que você não é íntimo? Ligar para falar o quê, por exemplo? Aí você liga, você pensou numa pessoa, vou ligar para aquela pessoa. O que eu vou falar para ela? Né? Eu não ligo para uma pessoa se não tiver um motivo. Para os meus amigos, eu ligo sem motivo nenhum. Né? Para os meus amigos eu ligo e a gente conversa à toa, conversa fiado, só para um ouvir a voz do outro e saber que está vivo, que está se preocupando, que está querendo a presença daquela pessoa. Isso a gente faz com amigos. Esse é o segredo da oração. Se você tem intimidade com Deus, você vai orar, você vai falar com Ele. Então, a palavra vai te ajudar a conhecer e a oração vai te dar intimidade com esse Deus. E o jejum? O jejum é uma arma extremamente poderosa que só os fortes usam. Né? O jejum não é para fracos, o jejum não é para qualquer um. Mateus 4, de 1 a 4, vai mostrar que Jesus jejuou, a igreja primitiva jejuava. Estou aqui no item 3 do tópico 2, que é o jejum. E também o apóstolo Paulo, em certas ocasiões, também jejuava. O jejum, ele não vai te dar um poder místico. O jejum não vai transformar você de um crente meia boca, de um crente fraco, num crente super poderoso de um minuto para o outro. Não é isso. O jejum, ele deve ser uma prática constante na nossa vida. Quando a gente fala de jejum, as pessoas já ficam assustadas, já acho que eu não vou conseguir, meu Deus, ficar um dia sem comer, né? Mas é tudo treinamento, viu? O jejum é treinamento. Você pode começar treinando, jejuando até meio-dia. Nesse jejum você não toma o café da manhã e depois faz a sua oração na hora do almoço e almoça, e depois você pode ir expandindo esses horários. Pode depois jejuar o café da manhã, o almoço e tomar café da tarde, por exemplo. Assim seu corpo vai acostumando. Daí a pouco você está passando um dia de 12 horas sem comer e sem beber, jejuando suave. Eu, por exemplo, o máximo que eu já consegui em viagens missionárias com o meu pastor, 3 dias jejuando, sem comer e sem beber. Meu Deus, é possível? Sim, é possível. E depois que se acostuma, fica fácil. Eu já consegui isso. Como diz aqui o item do jejum aqui, pessoas que têm problema de saúde não podem se meter nessas práticas, né? Jejum é para pessoas saudáveis. Se você tem algum problema de saúde, quer exercitar a sua fé, jejuar, consulta o médico para ver o que ele vai falar para você e tal, tá bom? Porque o jejum não pode ser um sacrifício irracional,
Precisa ser uma coisa inteligente. Eu também, quando fiz esse jejum de 3 dias, eu estava testando os meus limites, né? E consegui. E hoje em dia, para eu jejuar um dia de 12 horas, para mim já é facinho, né? Eu ia até falar, é brincadeira, né? Mas não é brincadeira, é fácil. Depois que você acostuma, o corpo vai acostumando. Tem gente que quando começa a jejuar, começa a sentir dor de cabeça, começa a se sentir mal. É porque o corpo não está acostumado a deixar de comer. Então, se você quer entrar nesses desafios, né, nessa preparação espiritual de jejum, faz do jeito que eu falei. Então, começa primeiro jejuando o café da manhã, você jantou no dia anterior, aí agora você só vai almoçar, não vai beber nada, nem comer nada de manhã. Quando você acordar, você vai orar e dizer para Deus que você está entrando no propósito do jejum. E vai até meio-dia, depois você vai almoçar. Então, olha, se você almoçou 8 da noite, você vai ficar todo esse período até meio-dia sem comer. Você vai achar que você vai morrer, só porque não tomou o café da manhã, mas não vai, tá bom? Não vai morrer, pode ficar sossegado que não morre. Aí você vai passar esse período, na hora do almoço vai orar, entregar o jejum, pronto. Você já vai sentir um conforto espiritual. Depois você tenta expandir. Aí jantou no dia anterior, aí não vai tomar café da manhã, não vai almoçar, só vai tomar café da tarde, 3 horas. E aí você já aumentou o período. Depois você vai expandir mais ainda para testar os seus limites. Aí você não vai tomar café da manhã, nem almoçar, nem café da tarde, só vai jantar. Então, de um jantar a outro jantar. Aí é um jejum de verdade. E é possível, pastor, ficar sem comer e sem beber? Sim, se você tem saúde boa, é possível sim. Como eu disse, meu testemunho, eu já consegui ficar 3 dias jejuando e orando, sem comer e sem beber. E não morri. Depois do primeiro dia, você já não sente mais fome. O corpo já se adaptou àquela situação. Não é prática constante isso é uma coisa esporádica. Eu fiz testando os meus limites e numa ocasião especial. Esses 3 temas aqui com certeza ficam mais interessantes aí na classe, né? Porque as pessoas interagem, perguntam. Aqui eu estou tentando cobrir as dificuldades, mas é basicamente isso. Leia a Bíblia para conhecer o Deus da Bíblia. Conhecendo Ele, você vai ter disposição e motivo para orar. E depois você vai jejuar, porque você vai querer fazer a obra desse Deus e o jejum vai te dar poder para isso. E agora no tópico 3, Jesus Cristo, nosso maior modelo. Vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração e vivendo em jejum. Vencendo o diabo com a palavra, e tem um do tópico 3. Aqui a gente tem 2 episódios onde a palavra foi de grande importância na vida de Jesus. Em Lucas 4, a gente vê ele vencendo o diabo pela palavra, né? O diabo tentava ele rebatia com a palavra. É o mesmo que a gente precisa fazer, vencer o diabo pela palavra. Para você vencer o diabo pela palavra, você precisa conhecê-lo, tá bom? Daí a importância da leitura. E o segundo episódio, onde a palavra é valorizada por Jesus, inclusive em cumprimento de profecia, é quando ele lê a escritura do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e reivindica o cumprimento dela. Lucas 4, 16 a 20. A referência é Isaías 61, 1 e 2, onde ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que eu falei do termo grego que significa ficar acima, pairando sobre ele, né, e tal. Jesus, então, nesses 2 momentos, ele deixa claro na vida dele a importância da palavra de Deus. E como modelo, como exemplo para nós, ele está deixando claro também para nós que a gente precisa vencer o diabo pela palavra e que a palavra se cumpra também na nossa vida. E o apóstolo Paulo aconselhou a tomar a palavra como espada, a espada do Espírito. Aí depois, vivendo em oração, a vida de Jesus era uma vida de constante oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, até pelos inimigos. Orou por Pedro, né? Quando da tentação de Pedro e tal. Então, vivendo em oração. É o item 2 do tópico 3. E vivendo em jejum, que é o terceiro. Aqui não tem muito o que comentar, são coisas bem práticas mesmo, que se surgir dúvida aí na sua classe, você vai fazer um comentário mais profundo. Senão, ele vai ser bem simplesinho assim mesmo. Então, além do item 3 do tópico 3, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, Jesus também jejuava. Lucas 4 e 2. É o grande jejum, né, na tentação.
A grande dúvida sobre o jejum de Jesus é se ele bebeu água ou não enquanto jejuava. A Bíblia não fala disso, você não tem como afirmar isso, ninguém tem como afirmar isso. As pessoas ficam conjecturando, né? Conjectura é coisa da nossa cabeça. Uma conjectura é um pensamento, uma conjectura é uma fala sem comprovação nenhuma. Então tem gente que conjectura, dizendo que não, ele precisou tomar água, porque senão ele morria. Ninguém consegue ficar 40 dias sem beber água. Sem comer até consegue, agora sem beber água não. Em relação a Jesus não dá pra gente falar, porque a Bíblia, né, que é o único registro desse episódio, não fala nada, né? Então, por fé, é melhor considerar um jejum sobrenatural, onde ele não comeu nem bebeu, como aconteceu com Moisés sobre o Sinai, que estava na panê, na presença do rosto de Deus, né? Estava diante da presença do Senhor, não comeu nem bebeu. Aqui também a gente pode considerar, se quiser. Se não quiser, também pode, porque a Bíblia não fala nada. Então você pode considerar o jejum de Jesus como não comendo, mas bebendo, ou não comendo e não bebendo. E ninguém tem como refutar ou comprovar nada disso, porque a Bíblia não fala. Mas a verdade é que Jesus praticava o jejum. A igreja primitiva praticava o jejum. E nós precisamos seguir esse modelo. Uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, é uma vida poderosa, tá bom? Então desenvolva pratique, né? Use essas 3 armas espirituais para que você seja vencedor. É isso por hoje, vou ficando por aqui. Espero que o comentário da Escola Bíblica, da 6ª aula, possa ter ajudado você. Se você gostou, deixe um like nas nossas aulas. Eu preciso bastante da sua ajuda, eu preciso que você compartilhe as nossas aulas, compartilhe os nossos vídeos para o nosso canal crescer. Só vocês podem ajudar esse canal a crescer e fazer essas aulas de Escola Bíblica chegar a outros alunos da Escola Bíblica no Brasil, tá bom? Então me ajude compartilhando. Você manda para um, que manda para outro, que manda para outro. Daqui a pouco bastante gente vai estar assistindo, se inscrevendo no nosso canal e o nosso canal vai crescer. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.